que estejam todos bem, estudando muito. Hoje nós vamos falar um pouco sobre custos voltados para a movimentação e distribuição. No vídeo anterior, nós vimos o conceito de nível de serviço, que é o nível do desempenho prestado aos clientes. Hoje nós vamos ver a relação que tem a elevação ou a redução dos custos, custos despendidos com a movimentação e a distribuição na empresa, versus o nível de serviço desejado e acordado com os clientes. A lógica inicial é que, à medida que o nível de serviço sobe, o custo para mantê-lo acompanha. Imagine que se você quer prestar um nível de serviço melhor aos seus clientes, você precisa fazer mais investimentos para garantir esse nível de serviço mais alto. Há 4 pontos que também influenciam na melhoria desse nível de serviço e está diretamente relacionado aos custos gastos com ele. Nós temos aqui um primeiro deles, que são os métodos para as transmissões de ordens, que são os pedidos de compra dos clientes. Dependendo da forma como a empresa lida com esse processo, se ela tiver, por exemplo, um sistema que seja online e que faça com que os vendedores rapidamente coloquem os pedidos dentro do sistema e esses pedidos já estejam na central de distribuição, a empresa certamente, uma vez que o tempo despendido entre essas duas operações será menor, ela terá custos menores com isso. No capítulo 3, vocês devem ter visto um exemplo de uma empresa que eu citei lá, e vocês podem verificar os ganhos que eles tiveram ao implantar um sistema para que os vendedores, ao invés de terem que diariamente colocar os pedidos numa planilha de Excel e enviar para a central de distribuição, quando eles passaram a utilizar um sistema que já, quando eles colocavam um pedido, enviava essa informação direto para a central de distribuição, vocês devem ter percebido a melhoria e o ganho de tempo nessa situação. Um outro ponto importante que afeta muito os custos da área de movimentação e distribuição são os níveis de estoque. É imprescindível que a área responsável por essas atividades de movimentação e distribuição tenham as metas definidas de quais são os níveis de estoque desejados. Vocês também devem ter visto no capítulo 3 que há um exemplo lá no qual nós citamos que um gerente da área de logística, para conseguir melhorar o atendimento aos seus clientes, uma vez que em alguns momentos se tentava fazer um faturamento e não havia produtos no estoque, ele decidiu elevar o estoque de todos os itens. Sabemos, porém, que fazer uma análise dos itens de estoque sem considerar a característica de cada um desses itens pode trazer vários danos e prejuízos à empresa. Deve-se fazer uma seleção desses itens de forma que descubra-se quem são os itens A, aqueles que giram mais ou que trazem mais valor para a companhia, e quais são os outros itens. Dessa forma, definindo uma classificação e uma estratégia de estoques diferenciada para cada grupo dos itens. Outro ponto importante é o procedimento de processamento de pedidos. Não raro, uma empresa falha ao não definir uma estratégia correta de processamento de pedidos. Os pedidos entram no sistema e, à medida que vão entrando, vão sendo faturados sem seguir nenhum procedimento padrão. A definição desse procedimento, ela pode ser aliada à definição dos grupos de clientes. Por exemplo, pode-se definir que para determinado grupo de clientes, chamaremos, por exemplo, de clientes grupo A, que são aqueles clientes que trazem uma rentabilidade maior para a empresa. Podemos definir que esse grupo de clientes receberá os produtos com até 24 horas após a data de faturamento. O grupo B, que é um grupo maior de clientes, no entanto, esses clientes eles compram menos da empresa, então tem uma rentabilidade menor para a companhia. Esses clientes teriam recebimento em até 48 horas e não 24 horas como aqueles clientes A. Definir padrões como esses e procedimento de processamento de pedidos ajuda a empresa a ter uma organização e, com esta organização, ela reduzirá os custos com as perdas e o desperdício da operação repetida ou feita de forma sem padrão. E o último ponto,
que faz parte também dos componentes do ciclo de pedido e está relacionado aos custos da atividade de movimentação e distribuição, são os modos de entrega. Imagine que aqueles grupos de clientes que nós definimos, dos clientes A, que são os clientes que deixam bastante dinheiro na empresa, e dos clientes B, que deixam menos dinheiro, imagine que nós temos os dois grupos e que as entregas para eles são feitas da mesma forma. Essas entregas são feitas pelas mesmas transportadoras. Digamos que a empresa tenha 3 transportadoras prestando serviço a ela. 2 com o melhor nível de serviço e uma com o nível de serviço um pouquinho abaixo do padrão que a empresa quer. No exemplo que vimos no capítulo 3, o gerente que estava passando por um exemplo desse, ele decidiu descontinuar a empresa 3, a última transportadora que tinha um nível de serviço um pouco mais baixo, e colocar uma outra transportadora com um padrão mais elevado para atender também a todos os clientes. Reflitam, será que essa decisão de colocar 3 transportadoras com um padrão de serviço mais elevado para atender todos os clientes, grupo de clientes A, que são os que deixam dinheiro na empresa, e grupo de clientes B, que são em grande quantidade, mas que deixam uma menor margem na empresa, será que essa foi a melhor decisão? Trazer uma empresa com um padrão elevado, uma terceira transportadora para atuar com esses grupos de clientes, terá um custo elevado. Não se pode pensar que uma transportadora que tem um padrão reduzido ofereça o mesmo custo que uma empresa que tem um padrão melhor. Então, nem sempre igualar todos os clientes é a melhor decisão para a companhia. É necessário, para que se consiga uma redução dos custos, separem-se os clientes em grupos, em segmentos, e se definam padrões de atendimento para eles, de acordo com cada um desses grupos e de acordo com a rentabilidade que o cliente tem para a companhia. Aqui nós temos uma frase de 2 autores de um artigo que eles escreveram, no qual eles falam exatamente isso. Em muitas empresas, a gestão de estoques é tratada de maneira informal e técnicas não são utilizadas para a definição da política de estoques da companhia. E muitas vezes, devido ao não uso das ferramentas computacionais, a gestão dos estoques é feita de maneira uniforme para vários itens, mesmo que tenham características de uso bastante diferentes. Esta regra de diferenciar os itens do estoque, fazendo com que eles tenham uma política diferente de administração de estoques, vale também para a administração da carteira de clientes. Os clientes precisam ser separados e classificados conforme as suas características, localização, expectativa de crescimento, assim como com relação à rentabilidade que eles deixam para a companhia. Sendo assim, fica a pergunta: será que seria necessário elevar o padrão de atendimento para todos os clientes? Será que não seria importante a definição de cliente-chave para uma companhia e, com essa definição dos clientes-chave, direcionar o padrão elevado de atendimento para eles e para os outros clientes, seriam criado um padrão diferenciado? Isso não significa que nós não teríamos um bom atendimento para os outros clientes. Um determinado nível, target, padrão, precisa ser criado. No entanto, isso fará com que a empresa faça uma melhor administração dos seus custos e direcione esforços para os clientes que realmente precisam ser atendidos de uma forma diferente. Aqui nós temos um exemplo de um gráfico que demonstra bem essa relação e dessa análise de compensação. Essa expressão trade-off é uma expressão inglesa que significa compensar. Significa que, se algum esforço, alguma demanda é despendido para uma determinada atividade, menos energia vai sobrar para outra atividade ou para outra operação. Vejamos aqui no exemplo o que isso quer dizer. À medida que temos uma elevação com o custo de estoque, percebemos uma redução do custo de transporte, quando analisamos um gráfico que trata do total de armazéns no sistema de distribuição. O que isso quer dizer? À medida que se tem mais armazéns instalados por determinada empresa, significa que nós temos mais estoque armazenado lá. Se há mais estoque armazenado lá, significa que esses depósitos recebem cargas com a frequência menor, só que em quantidades maiores.
Quando um depósito recebe cargas em quantidades maiores com uma menor frequência, há uma redução dos custos de transporte, porque esse veículo ele precisou circular menos vezes, mas carregando cargas maiores. Então, há uma redução do custo do frete e, consequentemente, uma redução dos custos com o transporte. Nota-se que o custo ótimo não está no alto custo de transporte ou no baixo custo de estoque. Está num ponto médio entre os três elos, que são o custo de transporte, o custo de estoque e o custo de processamento de pedido. É importante ressaltar que para definir o melhor custo total, muitas variáveis precisam ser analisadas. A equação não pode ser analisada apenas com base em uma variável. O custo com estoque precisa ser analisado através do número de armazéns que vão ser colocados, através da classificação dos itens de estoque que vão ser analisados e administrados. O custo com frete precisa ser analisado e falaremos um pouco mais disso na competência 4, quando falarmos de modais de transporte. Assim como o custo do processamento de pedido, para garantir que no custo total a empresa tenha melhorias e benefícios com a otimização desses custos. É isso, alunos. Espero que vocês tenham gostado. Tirem dúvidas no decorrer do curso e nos vemos no próximo vídeo para falar de modais de transporte. Até lá!